A todos que acompanham este vídeo, cá estou mais uma vez, eu Ilustre Mwambi, para uma entrevista com o Yazaldi e o Pedro. E este momento, saúde o pessoal. Saudações cordiais aqui, Yazaldi, pronto para mais uma entrevista. Muito obrigado pela tua saudação, Pedro. Sim, saudações a todos. Aí, estamos aqui prontinho para responder a pergunta. E o Ilustre está aqui, tá. Muito bem, muito bem. A nossa entrevista de hoje é sobre a data comemorativa 12 de outubro. Em primeiro lugar, gostaria de saber o que, na verdade, comemora-se hoje, dia 12 de outubro, em Moçambique. Muito bem. Vamos dizer, dia 12, para nós professores, é uma data muito importante. Foi no dia 12 de 1971 que foi criado uma organização, OMP, que quer dizer o quê? Organização Nacional dos Professores. Isso é, os professores sentiam-se interessados com o sistema de educação de Moçambique. Os membros, eles criaram uma associação, onde eles queriam debater acerca dos seus direitos. Então foi lá onde eles mesmos, por si só, eles criaram algumas condições de melhoria, condições de vida. Então, para mim, dia 12, comemora o dia do professor, foi um dia de revolução, onde colocou a sua opinião, onde a voz do professor tem que ser ouvida. Então, para mim, dia 12, esse mesmo que para mim quer dizer um dia diferente para o professor. Muito obrigado. Em suma, hoje é o dia dos professores. Muito obrigado. Gostaria de saber de si, o Yazaldi, o que na verdade representa esta data para o professor moçambicano. Bem, o Dia dos Professores representa a importância da educação. Sabemos que nenhuma sociedade poderia ser aquilo que é se não tivessem bons professores. E um filósofo já falou, Paulo Freire, que um bom professor tem a capacidade de mudar ou de transformar uma sociedade, mas um mau professor tem a capacidade de destruir uma sociedade. Então nós, dentro desta data, ou esta data, vem representar a importância do professor, vem apresentar a importância igualmente da carreira docente. Sabemos que ser professor não é fácil, então esta data também serve para o professor, okay? Para dar mais um alento, para reforçar aquilo que um professor representa para uma pátria, para uma nação, para um país, para um povo. Muito obrigado pelas informações a respeito do que esta data 12 de outubro representa para o professor. E gostaria de saber de si, o Pedro, só para dizer qual é a valorização da figura do professor no contexto moçambicano. Muito bem. Então, falar do valor do professor é uma coisa muito miserável. Tem pessoas que olham para o professor como se não tivesse nenhum valor. Mas eu olho para o professor como se fosse o nível máximo. Todo mundo, todos nós aqui precisamos do professor. Se fosse o professor, não existiria médico, não existiria juiz, não existiria presidente, não existiria nenhuma profissão. O professor, para mim, o professor tem que ter mais valor de todos nós aqui, porque é a partir dele que sabendo a fazer, até eu sei, se a pessoa ninguém aprende o ar, não tem ser. Então, eu agora peço que a sociedade moçambicana em geral dê apoio, que valorize o professor, porque o professor é a base de uma sociedade. Nenhuma sociedade pode desenvolver sem a educação do professor. Então, a partir de hoje, penso mesmo do meu coração que o professor tem que ter um valor muito acima do além. Muito obrigado. A mesma questão serve para si, Yazaldi, e quero perceber, na verdade, qual é a valorização desta figura do professor no contexto moçambicano. Bem, a valorização da figura do professor, eu dividiria em dois cenários. Temos o primeiro cenário, que é o cenário das cidades, e temos o segundo cenário, que é o cenário da zona rural.
Bem, de uma forma geral ou holística, quando você vai para o campo da cidade, vimos ou estamos a observar que nos últimos tempos há uma depreciação daquilo que é a figura do professor. Ou seja, há uma desvalorização acentuada da carreira do professor. Eu acho que existem alguns motivos que podem concorrer para essa mesma desvalorização. Um deles, acho eu que ultimamente o professor é desvalorizado pela, pelo governo, e essa mesma própria desvalorização que parte do governo pode acabar carregando ou impregnando aquilo que é a nossa sociedade. A nossa sociedade também acaba olhando para o professor como um ser, como uma pessoa que não tem valor algum. Até se você perguntar a certas pessoas se gostariam, quereriam ser professores, claramente responderiam que não. Isso demonstra uma clara evidência, uma clara evidência, para essa redundância, de que o professor está a ser muito desvalorizado. Agora, em algumas zonas rurais, uns zonas mais para o interior do nosso país, que se demonstra que há valorização do professor. Em regiões, por exemplo, no interior da província de Gaza, até mesmo aqui em Maputo, onde nós estamos, em que se demonstra, em que é visível que o professor é respeitado, que o professor é valorizado, que o professor é dado aquele respeito. Por quê? Porque sem um professor, nenhuma sociedade seria o que é. Só existem médicos porque existem professores primeiro. Só existem enfermeiros porque existem professores. Só existem presidentes, governadores, ministros porque existem ou porque existe a figura do professor. Então o professor está a passar por maus bocados na atualidade. Mas esperamos, né, ansiosamente que essa situação possa ganhar ou tomar novos rumos. Muito obrigado, o Yazaldi. Volto para si, Pedro. Quero perceber, na verdade, quais são os desafios de um professor moçambicano. Muito bem. Primeiro vou falar do ensino primário. Ensino primário. Existem escolas aqui em Moçambique que não existem condições básicas, não existem condições mínimas de o aluno aprender. Quando fala de condições mínimas, está falando do quê? Está falando de carteiras, está falando de salas próprias, está falando o próprio material básico de ensino não existe. Olha, por exemplo, existem escolas que o aluno estuda onde? Na aula. Imagina um dia de chuva. Será que existe aula? Imagina um dia de vento. Imagina um dia de vento. Será que existe aula? Então, quer dizer, o professor um dia pode fazer um plano, mas devido ao clima, não conseguir concretizar o plano que ele tinha para aquele dia ali. Então, ele fica prejudicado, porque ele não conseguiu alcançar o seu objetivo naquele dia. Então, esse é um desafio do professor. Então, eu peço mesmo para que o governo olhe para essas condições, melhore as condições do professor. O professor não pode fazer o plano dela e não ser concretizado. O professor tem meta a cumprir. Sendo assim, então, eu acho que tinha que ser bem nessas condições de o aluno não pode em nenhum momento. Olha, verdade. Quando falo de escrita, existem condições mínimas que o aluno tem que poder ter uma boa caligrafia. Mas se o aluno senta no chão, não tem como sentar bem, ter uma posição para poder escrever. Então, é muito bom que o governo me olha muito bem para essas condições. Então, só esse desafio que eu tinha para dizer. Muito bem. A mesma questão para si, Yazaldi. Quero perceber, na verdade, quais são os desafios de um professor no contexto moçambicano. Bem, eu não irei repetir aquilo que o meu colega disse, mas irei trazer mais um outro aspecto que pode ser considerado um desafio. Bem, o primeiro, o aspecto que eu trago é a questão da falta de incentivo. Sabemos muito bem que o professor moçambicano não recebe muito bem. Então, essa mesma falta de incentivo pode ser considerada um desafio, porque o professor vai para a sala de aulas desmotivado, em primeiro lugar, chega na sala de aulas, as próprias condições da própria sala de aulas também estão ou são precárias. Nós muito bem sabemos que as condições da maior parte das escolas moçambicanas estão são uma penúria. Ok? Estão em um estado deplorável, um estado desgastante.
Então, professor, o primeiro desafio é a falta de incentivo. O segundo desafio, a parte infraestrutural, que não ajuda. O terceiro desafio que eu iria trazer é a falta de aprender do indivíduo, dos próprios alunos. Então, você vai trabalhar numa sala, vai trabalhar numa escola, enquanto que os alunos estão um pouco se lixando para a matéria. Então, isso aí, até certo ponto, podemos considerar um desafio. E também, diria eu que a falta, os meios de, como posso dizer, os meios didáticos ou os meios de ensino, propriamente dizendo, como o caso do livro, o manual do professor, o manual do aluno, que estão escassos, estão ou apresentando alguns problemas, alguns erros, também podem constituir uma barreira para que um professor lecione muito bem aquilo que são as suas aulas, de modo a alcançar o objetivo preconizado no programa de ensino. Muito bem, Yazaldi, ainda neste teu posicionamento, digamos assim, gostaria de saber qual é a tua opinião, ou seja, o que na verdade gostaria que mudasse na nossa educação. Bem, melhores condições para o professor, desde a parte do salário, assim como a parte das impróprias infraestruturas. Falo quase com grande das salas de aulas, falo quase com grande das carteiras. Então, primeiro, deve-se melhorar na questão do salariado do professor, deve-se melhorar as condições de trabalho do professor, ter melhores salas de aulas. Eu acho que melhorando essas duas coisas aí, já estaria de bom tamanho. Muito bem, muito bem. E Pedro, tens alguma coisa, algo a acrescentar a respeito do que poderia se mudar na educação? Talvez só acrescentar que as salas, normalmente as salas de ensino são muitas. Então, muitas vezes o professor fala, mas não consegue até lá no fundo do aluno, onde o aluno está lá atrás, o aluno não consegue ouvir o que o professor está dizendo. Então, esse para mim será um desafio que devesse mudar. No mínimo, para mim, tem a sala de saúde, tem que, no máximo, 40 alunos. Por quê? Quando faz 40 alunos, fala de se ouvir, o senhor deve controlar o processo de se aluno aprende ou não. Imagina uma sala de alunos. O senhor não consegue ver se o Pedro lá está lendo a matéria ou não. Então, esse é um desafio que tem que se tomar em consideração. Muito obrigado. Yazaldi, não sei se tem alguma mensagem que quer deixar para quem assiste este vídeo. Bem, irei terminar falando que vamos valorizar mais a pessoa do professor. Porque sem um professor, a sociedade moçambicana seria um caos. Vou lhe dizer, ou diria, sem um professor, Moçambique seria um caos, África seria um caos, Europa seria um caos, o mundo todo seria um caos. Porque não existiriam pessoas formadas, competentes, de modo a velarem ou observarem a questão de educar o próprio ser humano. Sabemos que nós somos seres racionais porque pensamos e de certa forma um professor também contribui para a nossa formação integral ética como pessoas, também assim como profissional. Então vamos valorizar mais o professor, vamos valorizar mais o professor, passa a redundância, porque se é um professor, nem aquele que está a assistir, talvez não estaria a me assistir se não estivesse a figura do professor. Até mesmo a forma como você fala, não teria como falar assim. Porque é lá onde aprendemos gramática, né? Comunicação, assim. E Pedro, tens alguma informação, tens uma mensagem que deixa ficar para quem está nos acompanhar? Primeiro, as pessoas que apesar de dizer feliz dia 12 de outubro a todos os professores, que não deixe que o brilho da tua profissão ou o brilho do teu amor a nível de ensinar o aluno, de modo que o aluno saiba escrever o A
agradecer. Nunca deixa esse amor. Porque nós sabemos bem que o país precisa de ti, professor. Professor, mesmo com tantas dificuldades, senhor, de dia após dia. Então, ele sabe que você, com teu amor, com teu juramento, todo dia, faça chuva, faça sol, você vai lá, ensinando o A, B, C para o aluno, para que o mesmo aluno faça o quê? No futuro, possa melhorar o quê? O país. Então, só graças ao Senhor, graças ao teu trabalho, só assim que o Moçambique pode avançar. Então, dia 12, feliz dia 12 da pessoa. Muito bem, muito bem. Terminamos assim a nossa entrevista e foi assim uma reflexão profunda sobre esta data comemorativa, dia 12 de outubro. Eu também termino da mesma forma dizendo feliz dia dos professores e que tenha força, mesmo com os desafios, dificuldades, continue sempre lutando para este país. Muito obrigado a você que nos assista. Peço que coloca aí o teu like, o teu comentário e vale muito. Muito obrigado.